Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre Israel que ninguém nem tem ideia. A cultura deles é bem diferente e eu vou mostrar um pouco do que eu sei desde que eu moro aqui. Então vamos lá! Bom, o nosso primeiro tópico é sobre diversidade. Israel é um país diferente de tudo que eu já vi. Tem muita influência da religião e ao mesmo tempo tem muita gente que não acredita em nada, que não segue nenhuma tradição religiosa e que é totalmente cabeça aberta. Então aqui, principalmente em Tel Aviv, que é a cidade onde eu moro, existe esse contraste. E tem também as pessoas que não são religiosas, que são pessoas judias e que seguem as tradições do judaísmo. Uma delas, a mais comum, é o kosher, que diz o que os judeus devem ou não comer. Eles não podem comer carne de porco ou carne com queijo. Então, assim, é uma regra da religião judaica e ela tem tanta influência aqui em Israel que se você for em vários restaurantes, tem uma plaquinha na frente do restaurante falando se o restaurante é kosher ou não. Kosher ou não, a comida em Israel é muito boa. É bem saudável e tem bastante tempero. Bom, para vocês terem uma ideia de como o contraste é grande aqui em Israel, existe um evento que é a Parada Gay de Tel Aviv, que é um dos maiores eventos do ano, uma das maiores paradas gays do mundo. Bom, outra coisa que é bem diferente aqui em Israel é o fim de semana. Começa na sexta-feira, às 6 da tarde, e termina no sábado, também às 6 da tarde. Então sábado é como se fosse domingo e não tem nada aberto. Esse fim de semana aqui em Israel é chamado Shabbat. Alguns lugares abrem, mas são exceções. Não funciona ônibus. Então no verão, por exemplo, as praias são lotadas, porque ninguém tem nada para fazer. Bom, Israel é um país novo. Então todo mundo veio de algum lugar. E o mais legal é que eles sabem de onde as famílias vieram. Então o judeu que veio da Europa, por exemplo, é chamado Ashkenazi. E o judeu que veio de países árabes, como Marrocos, por exemplo, é chamado Sfaradi. Em Israel não existe cachorro de rua. Em compensação, tem muito gato. E muitos, mas muitos pombos. Eles estão em todos os lugares. Embora Israel seja um país de judeus, tem gente do mundo todo e de várias religiões diferentes. Tem muita influência árabe aqui, então também tem muitos muçulmanos. Outra coisa bem interessante é a independência de Israel, que ocorre de um jeito bem único. Uma semana antes da independência é feito um memorial pelo Holocausto, que foi a morte de milhares de judeus em campos de concentração durante o nazismo. Então, nesse dia, toca uma sirene e é feito 1 minuto de silêncio. Todo mundo para tudo que está fazendo, os carros, as pessoas, e eles fazem 1 minuto de silêncio em respeito à morte dessas pessoas. Uma semana depois desse memorial, é feito um novo memorial, agora pelas pessoas que morreram durante as guerras pela independência de Israel e pelas pessoas que morreram durante terrorismos. E um dia depois desse memorial, tem várias festas, shows, fogos, e é uma grande festa em comemoração à independência de Israel. O nosso próximo tópico é sobre transporte. Israel é um país muito pequeno, então tem bastante problema com trânsito e vaga de carro. Por causa disso, as pessoas acabam usando menos carro e usando mais transporte público, por exemplo. Mas porque no fim de semana não tem ônibus, as pessoas também usam bastante bicicleta e patinete, principalmente elétricos. E outra coisa que tem bastante aqui em Israel também é para alugar bicicleta e patinete. Tem um site, um aplicativo, que eles fazem aluguel de bicicletas, se chama Mobike. E é muito legal que você não precisa trancar com cadeado essas bicicletas, elas têm GPS. Então você vai no aplicativo, desbloqueia a bicicleta,
usa e depois deixa na rua onde você quiser, alguém vai vir e usar depois de você. O próximo tópico é sobre línguas. A língua oficial aqui de Israel é o hebraico. É totalmente diferente. Eles não têm o alfabeto com A, B, C, por exemplo. Eles escrevem da direita para a esquerda, ou seja, é o oposto do que a gente escreve. Eles não têm o verbo ser e estar. É uma língua bem primitiva e ao mesmo tempo acaba sendo bem difícil porque é muito diferente. Só para vocês entenderem um pouco, esse é o alfabeto hebraico e essas são as letras. E aqui em Israel todo mundo fala inglês. Então, por exemplo, para mim, que moro aqui há tanto tempo, eu acabo não praticando tanto o hebraico no meu dia a dia porque todo mundo me entende em inglês. Isso acaba sendo um problema para acabar aprendendo a língua. Mas ao mesmo tempo é bom, porque todo mundo consegue se comunicar. O próximo tópico é sobre dinheiro. Aqui em Israel é o shekel. E um shekel vale R$1. As coisas aqui são bem mais caras que no Brasil, a maioria delas. E eles pagam por hora de trabalho. O salário mínimo é R$30 por hora. Então, se você trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes na semana, o salário é por volta de R$5.000. Essas são algumas notas de shekel. Eu vou falar pra vocês de uma coisa que tem muita influência aqui em Israel, que é o exército. Todo mundo vai pro exército. Homens, mulheres, os homens ficam por 3 anos e as mulheres por 2 anos. Eles não vão só para combate, ou seja, eles também aprendem muito no exército sobre tecnologia, saúde. E é muito legal porque isso influencia na carreira deles depois que eles terminam o exército.